Levítico 25, versão King James atualizada. Então o Senhor Deus falou a Moisés o seguinte: Fala aos israelitas e comunica-lhes: Quando entrardes na terra que eu vos dou, a terra guardará um sábado para Yahvé. Durante 6 anos semearás o teu campo. Durante 6 anos podarás a tua vinha e recolherás os produtos dela. Mas no 7º ano, a terra terá seu repouso sabático para Yahvé. Não semearás o teu campo e não podarás tua vinha. Não ceifarás as tuas espigas que serão reunidas em feixes. E não vindimarás as tuas uvas das vinhas que não serão podadas. Será para a terra um ano de completo descanso. O próprio sábado da terra vos nutrirá, a ti, ao teu servo e à tua serva, ao teu empregado, ao teu hóspede, enfim, a todos aqueles que vivem em tua propriedade. Também ao teu gado e aos animais da tua terra, todos os seus produtos servirão de alimento. Contarás 7 semanas de anos, 7 vezes 7 anos, isso é, o tempo de 7 semanas de anos, 49 anos. Então façam soar o chofar, a trombeta, no 10º dia do 7º mês, no dia das expiações. Farei soar essa trombeta em todo o país. Declarareis santo o 50º ano e proclamareis a libertação de todos os moradores da terra. Será para vós um jubileu. Cada um de vós retornará à propriedade de sua família e para o seu próprio clã. O 50º ano será para todos vós um ano jubilar. Não semeareis, nem ceifareis as espigas que crescem por si mesmas, nem colhereis das vinhas não podadas. O jubileu será para vós o ano da libertação, sagrado entre todos os israelitas. E neste período todos vos alimentareis somente daquilo que a terra produzir por si mesma. Nesse ano de jubileu e libertação, todas as terras que tiverem sido vendidas voltarão a pertencer ao primeiro dono. Portanto, se venderes ao teu compatriota ou dele comprares, que ninguém prejudique ou cause prejuízo a seu irmão. Segundo o número dos anos decorridos depois do jubileu, comprarás de teu compatriota e segundo o número dos anos das colheitas, ele te estabelecerá o preço da venda. Quanto maior o número de anos, mais aumentarás o preço, e quanto menor o número de anos, mais o reduzirás. Pois ele te vende um determinado número de colheitas. Ninguém dentre vós oprima ou explore o seu próximo. Contudo, tenha o temor de teu Deus, pois eu sou Yahvé vosso Deus. Guardareis os meus estatutos e os meus mandamentos. Guardá-los-eis, pondo-os em prática, e desse modo habitareis na terra em segurança. A terra dará o seu fruto, comê-lo-eis com fartura e habitareis em segurança. Se disserdes: que comeremos neste 7º ano se não semearmos e não colhermos os nossos produtos? Eu estabeleço a minha bênção no que colherdes no 6º ano, de modo que vos garanta produtos por 3 anos. Quando semeardes no 8º ano, podereis ainda comer dos produtos antigos até o 9º ano. Até que venham os produtos desse ano, comereis dos antigos. A terra não será vendida perpetuamente, pois que a terra me pertence e vós sois para mim estrangeiros e hóspedes. Para toda a terra que possuirdes, estabelecereis o direito de resgate para a terra. Se o teu irmão cair na pobreza e tiver de vender algo de seu patrimônio, o seu parente mais próximo virá a ele, a fim de exercer seus direitos de família sobre aquilo que vende o seu irmão. Aquele que não tem ninguém para exercer esse direito, e desde que haja encontrado recursos para fazer o resgate, poderá calcular os anos que deverá durar a venda e, assim, restituirá ao comprador o montante referente ao tempo que ainda resta e retomará sua propriedade. Se não tiver meios para realizar essa restituição, a propriedade vendida permanecerá com aquele que a comprou até o ano do jubileu. No ano da libertação, o jubileu, o comprador o libertará para que volte ao seu primeiro dono. Quando alguém vender uma casa de moradia em uma cidade com muralhas, terá o direito de tornar a comprar a casa até o final do ano que se segue à venda, e o seu direito de resgate durará 1 ano após a venda. Mas, se não for realizado o resgate no final do ano, a casa na cidade com muralhas será considerada propriedade daquele que a adquiriu
e de seus descendentes para sempre. Não será liberada no jubileu. Contudo, as casas das aldeias sem muralhas serão consideradas como situadas no campo, e haverá para elas direito de resgate, e o comprador deverá liberá-las no ano do jubileu. Quando as cidades dos levitas, as casas das cidades de sua possessão, têm eles um direito perpétuo de resgate. Se um levita que sofre o efeito do direito de resgate, no jubileu ele deixará a propriedade vendida para voltar à sua casa na cidade em que ele tem um título de propriedade. As casas das cidades dos levitas são de fato a propriedade deles no meio dos israelitas. Todavia, as pastagens pertencentes às suas cidades não poderão ser vendidas, porquanto são consideradas propriedade permanente deles. Se alguém do seu povo empobrecer e não conseguir sustentar-se, tampouco tiver com que te pagar, tu o sustentarás como se ajuda a um estrangeiro ou hóspede, e ele viverá contigo. Não tomarás dele nem juros nem usuras, mas terás o temor do teu Deus e o que o teu irmão vive em paz contigo. Não lhe emprestarás dinheiro a juros, nem lhe darás alimento para receber lucro. Eu sou Yahvé, vosso Deus, que vos libertei da terra do Egito, para vos dar a terra de Canaã e para ser adorado como vosso Deus. Se o teu irmão se tornar pobre, estando contigo a vender-se a ti, não lhe imporás trabalho de escravo, será para ti como um assalariado ou hóspede, e trabalhará contigo até o ano do jubileu. Então sairá da tua casa, ele e seus filhos, e voltará ao seu clã e à propriedade de seus pais. Na verdade, eles são meus servos, pois os fiz sair da terra do Egito e não devem ser vendidos como se vende um escravo. Não dominarás com tirania, mas terás o temor de teu Deus. Os servos e as servas que tiveres deverão vir das nações que vos circundam. Delas podereis adquirir servos e servas. Também podereis adquiri-los dentre os filhos dos hóspedes que habitam entre vós, bem como das suas famílias que vivem convosco e que nasceram da vossa terra, serão vossa propriedade. Podereis deixá-los como herança a vossos filhos depois de vós, para que os possuam como propriedade perpétua. Tê-los-eis como escravos. Entretanto, sobre os vossos irmãos, os filhos de Israel, pessoa alguma exercerá poder de domínio. E se o estrangeiro ou o hóspede que vive contigo se enriquecer, e teu irmão que vive junto dele se empobrecer e se vender ao estrangeiro ou ao hóspede, ou ao descendente da família de alguém que reside entre vós, será, portanto, beneficiado pelo direito de resgate, mesmo depois de vendido, e um dos seus irmãos poderá resgatá-lo. Seu tio paterno poderá resgatá-lo, ou seu primo, ou um dos membros da sua família. Ou, se conseguir recursos, poderá inclusive resgatar-se a si mesmo. Ajustará com aquele que o comprou e fará a conta dos anos compreendidos entre o ano da venda e o ano do jubileu. O total do preço da venda será calculado segundo o número de anos, contando-se-lhe os dias como os de um assalariado. Se faltarem ainda muitos anos, pagará o valor do seu resgate de acordo com o número dos anos, isto é, uma parte do seu preço de venda. Se restarem poucos anos até o jubileu, será de acordo com a proporção dos anos que calculará o que deve pagar pelo seu resgate, como se fosse assalariado contratado por ano. Não o tratarás com dureza diante de ti. Se não for resgatado por nenhuma dessas formas, será o ano do jubileu que sairá livre, tanto ele como os filhos dele. Pois é de mim que os filhos de Israel são servos meus que libertei da terra do Egito. Eu sou Yahvé, vosso Deus.